Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós hoje temos a alegria de iniciar mais um programa aqui no nosso canal do YouTube da nossa paróquia. Como vocês sabem, já ouviram o padre falar algumas vezes, eu quero muito que a nossa paróquia tenha tempo de estar na sua casa, com a sua família, porque é propriamente essa vocação que o Senhor Jesus nos chama. E para isso, aquilo que nós fazíamos aqui na igreja, chamada antiga Escola da Palavra, agora ganhou uma nova roupagem, um novo nome, inclusive. Esse programa se chama Ecoar. Eu tenho aqui do meu lado a Mari. Tudo bem, Mari? Tudo bem, honrada, com medo, mas confiante que o Espírito Santo vai conduzir pelo caminho que seja o melhor para a nossa comunidade. Que maravilha, que maravilha. E essa palavra ecoar, ela tem um significado muito... O que significa ecoar, Mari? É fazer eco. É a ressonância do nosso som nas montanhas. Eu brincava disso quando era criança e quando eu ouvi essa palavra ecoar na minha primeira formação de catequese, de escola catequética, que a palavra de Deus ela precisa ecoar na gente e é como se Deus gritasse e o nosso coração respondesse. E esse eco, ele vai se replicando, né? E nesse replicar de 2, 3 vezes, né? Quem já brincou disso, né? É como ele vai se fixar na nossa alma, no nosso coração. E o que ecoa é a palavra, né? A palavra. É a palavra. E aqui nesse programa, esse eco é não de outra palavra, mas da palavra do nosso Deus. E por isso, o nosso programa ele tem esse intuito de fazer a gente ir se aprofundando mais, criando mais intimidade, criando mais espiritualidade ao ler a palavra de Deus. E eu quero que você possa, a partir desse programa também, se aprofundar, mergulhar cada vez mais nessa palavra que vai transformando, mudando toda a nossa vida, a nossa forma de enxergar, de olhar o mundo e falando, né, em olhar o mundo. Como vocês podem ver aqui na câmera do meio, nós temos no nosso telão aqui ao lado este olhar que nós reconhecemos, que é o olhar de Jesus, e nós queremos justamente falar deste tema neste dia, o olhar de Jesus. E a gente sabe que esse olhar muda todas as coisas e é a partir desse olhar que a gente deve adestrar o nosso olhar, né, Maria? O olhar de Jesus que vai fazendo a gente enxergar o mundo de maneira diferente, porque os nossos olhos eles são viciados em ver as coisas a partir do nosso mundinho, né? É uma lente específica. Quando você me passou o tema, algumas semanas atrás, você só tinha falado o olhar de Jesus, né? Eu fiquei pensando em alguns textos, né? Em algumas citações, né? Algumas passagens em que Jesus olha. E são muitas, né? Eu até pensei em fazer a lista delas, né? Mas, assim, são muitos olhares diferentes. E o olhar, ele é interessante... na nossa vida, né? Quando nós estamos, por exemplo, de férias. Quando nós estamos de férias, nós olhamos para uma rua com um olhar diferente. E que provavelmente as pessoas que estão ali, passando naquela rua, andando por ali, elas não têm aquele olhar porque para elas é uma coisa rotineira. E tão bom quando nós percebemos isso e passarmos a olhar a nosso dia a dia com o olhar de quem está para apreciar. Porque aí nós vemos a beleza das flores, nós vemos o jeito das pessoas. E vejo nisso um pouco do olhar de Jesus. Porque ele não passava rotina, assim, de maneira... superficial. Ele estava atento, olhando os detalhes, percebendo os detalhes. Então, é aquele olhar que nutre, é uma contemplação. Uma contemplação daquilo que está ao nosso redor. E é Jesus que vem nos mostrar isso, com esse olhar nas diversas passagens que mostra, né, o olhar dele. É um olhar de quem está percebendo aquilo que para os outros não passaria despercebido. Sim. Mas que faz muita diferença. E cada vez mais tem sido difícil a gente olhar para as coisas realmente tentando compreender a fundo aquilo, né? A gente tem ficado muito no superficial, né? E o olhar, ele fala em si, né? A gente vai trabalhar, eu convido você que está nos assistindo a pegar a sua Bíblia também, você olhar, acompanhar o texto. Nós vamos ler um texto bem
gigante, assim, tem um versículo. Você vai decorar essa citação bíblica, dá para ser decorada. É uma passagem que para mim é muito marcante, o chamado, né, a convocação de Mateus, mas eu acho que talvez a gente poderia dar um nome especial para essa passagem, porque também ela fala, e talvez seja o principal tema dela, né? Porque nunca foi sobre o chamado de Mateus, sempre foi sobre o olhar de Jesus, né? Lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 9. Facinho de você decorar. Mateus 9, 9. Conta pra gente a vocação de Mateus. Conta pra gente como que Jesus viu Mateus. E a gente vai ler essa passagem, mas eu já, antes de lê-la, me vinha ontem, quando eu estava preparando, né, esse momento, pensando no que eu ia falar, o que o Espírito Santo ia inspirar no meu coração, eu estava pensando como que a gente vive num tempo de muito marketing, né? Você abre a internet, você vê as pessoas falando assim, olha, você nos 3 primeiros segundos precisa falar X, Y, Z, aprender a pessoa no vídeo e vender. Hoje em dia é falar, né? Você florear e você falar, olha, gente, essa caneca aqui, ela é feita de não sei o que lá, ela tem esses desenhos que foram feitos por um design gráfico do não sei o que lá. Tem que ser impactante inicialmente. Justamente, a gente tem que... parece que essa palavra que a gente vai falando para poder vender o nosso produto vai convencendo a pessoa, vai dando argumentos, vai mostrando para a pessoa o quanto que isso aqui é importante, é bom e não sei o quê. E uma coisa que me chamou a atenção no texto de Mateus narrando o momento que Jesus chama, a própria conversão dele. Mateus não descreve muitas coisas, né? Não. O texto, lê pra gente então, Mário, o que o texto conta pra gente? É sua Bíblia do Peregrino, não, né? Eu tô na Ave Maria. Tô na Ave Maria ficar em consonância contigo, mas estudei pela Peregrino. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhes, segue-me. E o homem levantou-se e o seguiu. Que coisa simples, né? Eu acho que a palavra de Deus, ela revela pra gente de maneira muito simples aquelas coisas que são tão complexas na nossa vida, né? Mateus era alguém que estava ali, trabalhando, foi visto, e seguiu. Ele resumiu em um versículo bíblico, né? Todo o seu chamado, porque me faz pensar que o que Mateus tem para falar é tão precioso que as palavras não são suficientes. Não adianta ele usar muitos argumentos, né? Mateus, ele simplesmente relata que Jesus, ele viu, mas não viu o cobrador de impostos. Viu a pessoa. Viu um homem, né? Quando você me passou a citação, eu falei, bom, ele vai falar da vocação de Mateus, mas é Mateus falando. Falei, aí a primeira curiosidade foi, né? Eu conheço o texto, mas eu, né? Fui olhar, falei, será que nas outras versões, nos outros evangelhos sinóticos tem, né? E aí eu fui ler as 3, né? Aí tem nos outros 2, né? Em Marcos e em Lucas. Falei assim, será que eles falam diferente, né? Porque a gente espera, assim, a minha primeira impressão é que Mateus falando de si, ele poderia florear mais. Uhum. Mas é tão sucinto quanto. Até porque ninguém mais sabe o que aconteceu naquele momento do que ele. Ninguém sabe mais do que ele. É isso, ele poderia dar a sua interpretação, o que ele sentiu, né? O que ele, como foi para ele aquele momento, receber aquele, como ele se sentia antes, como ele se sentiu depois, mas não. Ele só cita o verbo que Jesus usou, segue-me, e a ação dele. Uhum. E é interessante, Mário, você pode falar isso com mais propriedade do que eu, a partir do meu exemplo, né? Pede para uma mãe descrever o nascimento de um filho. Qual palavra que você vai usar que vai abarcar, que vai encerrar aquele momento, né? Existem coisas que as palavras não atingem. Não né? atingem. Não atingem. E é como se Mateus, pelo menos eu sinto assim, né? Como se Mateus quisesse deixar muito livre para a gente, lendo esse texto, poder imaginar como foi aquilo a partir da nossa experiência, né? Porque não é o outro olhar. O olhar que Mateus viu, olhando para ele, não é outro.
É o mesmo que olhou pra gente, né? Sim. É o mesmo que olhou para todos os outros 11 apóstolos. É o olhar de Jesus. É como se Mateus quisesse falar assim, olha, não tem como descrever isso aqui. Então, o que eu posso fazer é falar para vocês assim, en passant, para vocês tentarem recordar na vida de vocês como foi o chamado de vocês e vocês tentarem voltar para esse lugar que eu vivi lá atrás, assim como todas as vezes nós devemos recordar de fazer isso, né? De voltar para o nosso chamado primeiro, né? Conhecendo a história de Mateus, né? A gente sabe que ele teve que deixar muito. E ele não cita isso, né? Mas aí você, né, pensando assim, quanta coisa... Ele deixou a vida, ele mudou 180 graus na vida dele, né? E outro fato que me chama a atenção é que Jesus não precisou fazer um discurso. Né? Ele não precisou ser convencido. E às vezes nós precisamos, né? Precisa ir lá, falar, convida uma vez, convida duas, aí dá um monte de argumentos e floreia tudo aquilo e só mostra o lado bom, né? Pra pessoa falar assim, não, mas eu acho que então eu vou. E Mateus não. Ele sentiu a verdade e Jesus não precisou implorar, não precisou argumentar. E é assim que Jesus quer que a gente responda, né? É um chamado, não precisa o anjo aparecer que nem para Maria, né? Sim. É interessante você falar isso, Mari, porque me faz pensar que quantas vezes a gente não se pega querendo mostrar para as pessoas o que elas vão ganhar se elas começarem a seguir Jesus. Exatamente. E a gente vai falando de tantos testemunhos que são fazendo importantes. Aquele marketing, né? Quando, na verdade, o que Jesus faz nesse texto é justamente uma coisa muito simples. É olhar. Né? E me chama muita atenção porque o texto não fala que Jesus viu um cobrador de impostos, né? Viu um homem. Os judeus viam um cobrador de impostos. Sim. Os romanos viam um cobrador de impostos. Jesus viu um homem, né? homem. Jesus viu Mateus. É como se o próprio Mateus estivesse falando, ele viu muito além dos outros. Porque, Mari, Mateus estava naquela coletoria de impostos todo dia, o dia inteiro. Se tinha uma coisa que aquele homem era olhado pelos outros. Mas ele não podia com não ser olhares visto. muito diferentes, Justamente. né? Porque ele era um pecador público, né? Justamente. Ele, assim, para para um cultura Mateu, da época. para um judeu, ele era um pecador público. Para um romano, ele era um judeu desprezível, porque judeu é uma raça... Prestavam serviço. É um povo que a gente está aqui explorando, a gente já está interessado em colher os impostos deles. Era um homem útil. Justamente. Para os romanos, ele era útil. E para os judeus, um pecador público. Ele era alguém, e sendo útil... pelo que ele fazia, Sim. e não pelo que ele era, Sim, né? pelo serviço. E Jesus, ele viu, né? E eu acho muito interessante porque muitas passagens que a gente vai olhando na Bíblia, a gente vai vendo que as pessoas veem Jesus, né? E elas querem ir lá quando veem Jesus. Mas Mateus não é assim. É diferente. Talvez ele não se sentisse digno. Talvez ele não se sentisse digno. Como muitos que se sentem pecadores, né? E que têm a sua vida pautada por muitas pessoas ditas, né, que são pecados que são visíveis, às vezes não se sentem dignos. Sem dúvida. Quando tem um Papa Francisco, ele escolheu um lema dele de Papa, né? Lá em 2012, 12. Não sei. Não, 13, porque foi o ano que eu tava no primeiro ano de filosofia. Isso é coisa de Papa Francisco, ele iniciou seu pontificado em 2013 e o lema do Papa escolhendo, como é que é? Escolhendo com misericórdia. Foi escolhido com misericórdia. É um trechinho de um comentário de um santo muito famoso, São Beda, o venerável, que ele comentando justamente essa passagem, né, de Mateus, no capítulo 9, no versículo 9. E São Beda, ele comenta, falando que Jesus o elegeu com misericórdia, né? E esse é justamente o lema que o Papa escolheu. Porque Jesus, ele olha
para Mateus e ele vê aquilo que os outros não viam. Porque o olhar de Jesus é um olhar de misericórdia, né? Talvez pela profissão de Mateus, pelo que ele fazia, sim, os judeus corressem da presença dele, né? Mas sim. Jesus, ao contrário, ele vê o que Mateus ele é, não somente o que ele faz. Se os romanos viam o que Mateus faz e não o que ele é, Jesus viu o que Mateus é e não aquilo que ele faz. E é justamente por isso que Jesus escolhe a ele, né? Porque Jesus ele vê além. E é esse olhar de Jesus que nós, que somos cristãos, devemos aprender a ter, né? Adestrar o nosso olhar para ter esse olhar de Jesus. Você sabe que a gente vive num tempo, né, em que as pessoas têm muito medo uma das outras, né? A gente parece que vive num período em que todo mundo tem medo de ser enganado, de ser traído, de ser iludido, de ser... E Jesus, ser julgado, sem dúvida nenhuma. E aí Jesus ele mostra pra gente justamente um outro lado, né? É só gente, né? E Mateus, sendo um pecador público, eu venho de uma comunidade rural, né? Minha infância eu passei numa comunidade rural, né? Long time ago. Talvez, né, não seja uma realidade de todos, mas mulher, mãe solteira, já foi taxada como pecadora pública. Sem dúvida. Pessoas que se separam, pecadores públicos. E eu lembro eu lembro do fato, né? Não lembro da contextualização, mas da pessoa que ela era mãe solteira e ela não se sentia digna de ir nem à igreja, porque nem a participação da Santa Missa, porque ela sabia que teriam olhares que não são os de Jesus. Que não são os de Jesus. E muitas vezes, esses olhares que não são os de Jesus são acompanhados com pensamentos e verbalizações que se distanciam mais ainda do cristianismo. De Jesus. Né? Que não é propriamente o que Jesus jamais falaria para alguém, ou jamais olharia, a forma como ele jamais olharia para uma pessoa. Mas pensar numa pessoa que está numa situação assim, que se sente indigna, talvez. E ela pegue para si esse chamado de Jesus, esse olhar de Jesus que vem e fala assim, segue-me. Segue-me. O passado não vai ser apagado. Sem dúvida. E nem deve. E aí eu já folhei aqui pra frente, porque Mateus, logo no capítulo 10, ele fala da escolha dos 12, né? Ele cita o nome dos 12. O nome. E quando ele se cita, né? Quando ele fala Mateus, o publicano. O publicano. Ele mantém. Sem dúvida. Até porque isso faz parte... Foi ali que Jesus viu ele. Sim. Foi ali que Jesus viu ele. E o quão grande é o poder de Deus em fazer naquilo que não é esperado. Exatamente. É ali que se mostra a grandiosidade de Deus. Mas você sabe, Mari, eu acho que não tem como esperar de Deus outra coisa que não seja isso. Porque... Mas nós limitamos. Exatamente. Mas Deus não chamou Mateus porque quando viu ele, quando olhou para ele, enxergou um santo. Mas Deus, ele chamou Mateus porque viu o que Mateus poderia ser. E o que ele precisava. Se tivesse aquele olhar sobre ele, né? Que ele poderia ser e o que ele precisava para sair. Exatamente. Porque deveria ser uma angústia. Imagine você ser o rejeitado de todos. Ninguém notava-o. Ninguém notava. Sim. Porque, Mari, vale muito a pena. A gente tá vendo a história de trás para frente, né? Mas você que tá aí em casa, acompanha conosco essa linha de raciocínio. Hoje você sabe que Jesus ressuscitou. Você lê a história de Mateus aqui, a gente vê a história de trás para frente. Quem era Jesus, né? Talvez Mateus tivesse até já ouvido falar de Jesus.
acredito que sim, porque por ele estar numa praça como Sem cobrador de dúvida. impostos, né? Sem Como publicano dúvida. ali, num posto fixo, Mas não talvez... tinha Instagram. Não tinha. Qual era o rosto de Jesus? Ele não sabia o olho de Jesus, Talvez não ele sabia. ouvisse assim... Relatos, testemunhos. Um testemunhos. Justamente. Um pouquinho do eco de Jesus falando ali por perto. Mas o que fez a diferença para ele foi que Jesus realmente olhou. Quando ninguém notava, quando ninguém se importava, quando ninguém estava ali ao lado de Mateus, quando ele era abandonado e rejeitado de todos os lados, ele viu, Jesus olhou para ele. E não precisou falar. E ele não falou depois, a gente combina. Mas não foi só Jesus olhar também, né? Porque Mateus, se ele viu que Jesus olhou para ele, significa que ele estava procurando um olhar também, né? Sim. Ele também estava procurando um olhar. Não era simplesmente alguém que foi visto, mas é alguém que estava procurando ser visto. Né? É alguém que, sem dúvida nenhuma, naquele coração de Mateus ali... Ele viu Jesus também, né? Ele viu Jesus e naquele coração existia uma sede disso. Sim. De ser notado, de ser olhado, de ser... acolhido. Eu não sei se você, como mãe, já falou isso, mas volta e meia a gente sabe que tem. Mãe, te amo, viu? Pelo amor de Deus. Mas volta se eu não falei, eu já ouvi, provavelmente. Tem aquelas coisas assim, que aqui em casa ninguém me nota, ninguém vê o que eu estou fazendo, né? Muitos pais também falam isso, não, né? Isso eu não falei, também não ouvi. Não ouviu? Não, acho que não. Eu já ouvi algumas vezes. Ela pode ter pensado. Aqui em casa ninguém me nota. E quantas vezes a gente não se sente notado, valorizado naquilo que a gente faz nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, né? É muito comum a gente, na sociedade que a gente vive de... reconhecimento. Justamente. Mateus era alguém que foi notado por Jesus, né? E isso fez totalmente a diferença na vida dele. Lá em casa ninguém me escuta. E Mateus escutou. Sem dúvida. Ele escutou também o chamado. E ele escutou... Jesus não viu ele porque ele era um santo, mas ele se tornou santo porque foi visto por Jesus. E acho que é esse... a história do escultor, eu não me recordo, mas teve alguém que vê um cara, pega uma madeira e vai esculpe um animal. E aí a pessoa chega e fala assim para ele, como é que você sabia que ali dentro tinha esse animal? Justamente. Jesus não vê o que tá assim, mas... é no fazer que se revela, que né? Ele fala vê assim, a capacidade. O escultor, ele vê a capacidade na madeira, né? O potencial. A obra, a escultura já tá lá dentro. Eu só tirei o excesso. Eu tirei o excesso. Mas assim, conforme vai fazendo que aquilo vai tomando forma, né? E esse excesso, ele toma forma, ele vai saindo, né? Sendo lapidado. E aí é que dói, né? Aí é que machuca, né? Sim. E esse olhar que a gente ouviu aqui nesse trechinho do Evangelho, esse olhar que Mateus viu, né? Esse olhar que todos nós vimos, não é um olhar que existiu há 2000 anos atrás, né? É um olhar que existe ainda hoje, ainda nos nossos tempos. É um olhar que continua aqui olhando pra gente. Você pensar, é muito louco você pensar que ainda hoje Jesus está passando em vários lugares. Nessa hora aqui, a gente está gravando, são 10h47 da manhã de sexta-feira, do dia 7 de agosto, nesse exato momento. Em algum lugar aqui de São Carlos, em algum lugar dessa cidade, Jesus está passando e olhando para alguém. E essa é a grande, talvez... E utilizando uma outra pessoa, um meio, para chegar ao coração de alguém, para chegar na vida de alguém. E quantas vezes ele não utilizou meios e a gente... não ouviu. Estava muito preocupado contando as moedas na nossa coletoria, né? A gente estava muito preocupado com os nossos afazeres, com as coisas que a gente tem. E a gente... deixou passar. Não vê, né? Não viu. Mateus, ele estava com esse coração tão sedento por um olhar diferente que naquela oportunidade Jesus não precisou mais do que uma palavrinha. Segue-me, né? Segue-me. E ele não estava olhando para Jesus como qualquer um outro que estivesse passando por ali. Ele estava olhando
diferente. Aquele olhar de que você não é rotineiro. Olhar para as pessoas com... Talvez na busca dele de encontrar um olhar que eu retribuísse. Ele não olhasse para as pessoas com superficialidade. E só assim ele percebeu Jesus, né? Só assim ele estava aberto a enxergar Jesus. Porque Jesus também não fez um milagre para fazer, olha para mim, você não tem outro jeito, vai ter que ficar me olhando para escutar o que eu vou falar. Não, ele estava atento ao que estava ali no entorno. Sim. Né? Ele estava contemplando. Sim. Olhando para a vida. E Jesus, pelo amor de Deus, não tirem print, não tirem corte disso aqui, isso é fora do contexto. Mas Jesus, naquele contexto, naquele momento, ele era um qualquer. Sim. Ele não era o Deus, Senhor do céu e da terra, que a gente ajoelha na consagração de todas as santas missas. Com uma roupa. Não era, ele não era. Não era o que a roupa que ele usava, não era a fama que ele tinha, não era o poder que ele tinha. Era o olhar. Era só a forma dele olhar. Porque a gente às vezes diz que não tem, a Bíblia não ensina pra gente que os olhos são a janela da nossa alma, né? Da alma. Se a gente não sei se tá na Bíblia. Tá, mas se a gente... Não sei. O problema é que se a gente tem a alma tão manchada pelo pecado, a gente olha pras pessoas, a gente olha pra... Eu uso óculos. Por exemplo, o Kenny pra mim tá embaçado, né? Porque eu uso pra ler. Mas é a lente dos nossos olhos, né? Se ela estiver suja... Né? Justamente. E a gente... Vê turvo. Vê turvo. Não... Pode mudar a cor, pode mudar até... Para um filtro de celular... desses de TikTok aí que tem, né? Que você coloca, é um filtro, é uma lente, Sim. né? Que pode te distorcer totalmente. Sim. A gente não vê como é a realidade. Os judeus não viam Mateus como ele era. Romanos não viam Mateus como ele era. Quem olhou para Mateus como ele era, tocou Mateus. Sim. Tocou Mateus. Isso me fez lembrar, eu até anotei aqui, uma passagem posterior a isso, né? De um olhar de Jesus para uma outra pessoa que todos nós conhecemos, o olhar de Jesus para Simão Pedro. Aquela passagem já após Tu me amas? Não. A negação. Se você lembra, olha só. Vou ler a passagem um pouquinho aqui na íntegra. Uma criada percebeu-o sentado junto ao fogo, encarou-o de perto e disse: também este homem estava com ele? Mas ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois, viu-o outro e disse-lhe: também tu és um deles? Pedro respondeu: não, eu não sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se, o Senhor olhou para Pedro. Nossa, eu nunca tinha prestado atenção que o Senhor olhou para Pedro. O Senhor olhou para Pedro, né? E o olhar... profetizado isso, né? O olhar de Jesus para ele não foi um olhar de... Você fez isso comigo, eu sabia quem você era. Não foi esse olhar, né? Não foi um olhar de tacar pedra. Jesus não paga na mesma moeda. Justamente. Jesus não paga na mesma moeda. Aí a Bíblia continua assim, né? Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. É porque Jesus, ele sabia, Pedro percebeu que Jesus já sabia disso tudo e ainda assim Jesus esteve ali com ele e não o repreendeu, né? A palavra de Jesus não muda se nós mudamos. A palavra dele permanece a mesma, né? Jesus não olha para Pedro, tem uma expressão que a gente, uma palavrinha que eu acho muito interessante, muito fofinha para criança, né? Zangado, né? Eu lembro quando criança usava muito zangado, fulano tá zangado, né?
Jesus não olha com um olhar zangado para Pedro, né? Jesus, ele olha com um olhar de amor para ele. De compaixão. E naquele momento, quando Jesus olha, Pedro, a Bíblia não fala, Pedro saiu dali culpado. Pedro saiu dali arrependido. Arrependido. Ele entendeu o que estava acontecendo. Ele não só entendeu o erro dele, mas como ele entendeu o amor de Jesus. Naquele momento, Pedro entende isso, porque o olhar de Jesus não é um olhar de raiva, de culpa, de rancor, de zangado. É um olhar de amor. E é diferente. O olhar de amor é o olhar que a gente deve aprender a ter na nossa casa, né? É um olhar que quando a mãe vê o filho que quebrou aquele Exatamente. objeto que ela estimava, mas o filho tá desesperado, porque sabia da importância, e ela fala assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Porque a gente não olha pra gente, né? A gente olha pro outro. Quando quebrou, pra mim, custou. A caneca custou sei lá quantos reais. E eu tenho que trabalhar, e eu tenho que me esforçar, e eu tenho que arrumar dinheiro pra comprar as coisas, e não sei o quê. E vocês quebraram. Só quebrou. Só quebrou. Jesus, ele tem essa capacidade de não olhar pra si, mas ele olha pro outro. Não é o que fizeram comigo, Mas é o que eu quero fazer a partir disso com o outro. É o olhar que eu quero demonstrar pro outro, é o exemplo que eu quero dar pro outro. É o amor que eu quero entregar pro outro. E o amor é isso, né? Eu sou a fortaleza, tá tudo bem pra mim, então eu só não quero que você fique mal. Eu quero aliviar a dor que está em você. E, Mari, já aproximando nesse finalzinho da nossa conversa, né? Eu acho Você não tinha me falado quanto tempo teríamos. Então, também não sabemos. É a primeira vez, mas Ele não tinha me falado muita coisa. Mas diz que a gente vive nesse período em que as pessoas têm olhado muito para si, né? E talvez por isso a gente olhando muito para as nossas dores, para aquilo que a gente passa, para aquilo que a gente vive, aquilo que a gente experimenta de ruim, de amargo no nosso dia a dia, a gente não se cura, né? É aprender, como Jesus, a não ficar olhando para mim. Só para mim. Eu tenho percebido uma tentativa de cura pessoal, né? Muito voltado para o autoconhecimento, né? As pessoas precisam se conhecer, saber o que gosta, o que não gosta, o que faz bem para ela, o que não faz bem para ela. Mas existe uma linha, entendo eu, uma linha muito tênue entre você se conhecer, se valorizar, que é importante, e ser uma pessoa egoísta. Fazer só aquilo que lhe agrada. Pensar somente em você. Uma linha muito tênue e muito perigosa. Porque estamos saindo, então, de uma situação em que eu não sou contra, não sou contrária ao autoconhecimento, mas, assim, você fazer, não deve se fazer apenas para os outros, sem pensar na gente, né? Sem, assim, só para o bem do outro, né? Então, eu estou, não importa nada para mim, só para o outro. Isso em termos, por exemplo, uma mãe que só pensa nos filhos, só pensa no bem dos filhos, só pensa no bem dos filhos e nunca pensou nela. Mas se eu passar a pensar em mim, então eu devo pensar em mim também. Sim, mas eu não tenho que ficar só em mim. Porque aí é egoísmo. Sim, sim. E então ter essa balança entre você fazer para ter a consciência, ter o autoconhecimento, saber o que você gosta, saber aquilo que... Porque Jesus, ele quer uma vida plena para o ser humano. Quando ele chega para Mateus, ele quer olhar para Mateus saber realmente fazer aquilo que era importante para ele. Ele ganhava a vida como cobrador de impostos, mas ele não era pleno naquilo. Mas a plenitude da vida de Mateus foi viver numa comunidade onde ele também teve que fazer renúncias para o bem daquele grupo. Ele não virou a estrela. Mas ele foi curado quando
começou a olhar para o Cristo e não para si. Exatamente. Porque o tempo todo ele passou na sua vida, porque o que fez ele ser coletor de impostos? Ele era um judeu, os romanos são inimigos. Eu sou coletor de impostos porque eu olho para mim. E eu quero pensar no meu lucro, no meu dinheiro, em como eu vou enriquecer com isso, em como que eu vou crescer com isso, em como eu vou ter um status com muito dinheiro e muito conforto e muito... E quando ele olhou para Jesus, ele foi curado a ponto de tudo aquilo que até então para ele tinha valor, ele encontrou algo muito maior, né? Ele olhou para si, ele começou a se enxergar com os olhos do Cristo. E é assim que a gente se cura, né? Porque a gente... É difícil? Não, total. É difícil. Porque se a gente... Vou pegar aqui o exemplo, sabe do quê? Pandemia. Depois da pandemia, todo mundo vai sair melhor. Depois da pandemia. Nunca foi sobre a gente olhar as nossas dores. Nunca foi sobre a gente olhar os nossos sofrimentos, os nossos perrengues. Sempre foi sobre a gente olhar para Ele. Quando a gente tá nos momentos difíceis, é para Ele que a gente olha. Quando a gente tem as nossas dores, é para Ele que a gente olha. E quando a gente olha para Ele, as coisas vão curando em nós. Porque não somos nós que nos curamos. Não adianta a gente conhecer todos os livros de autoajuda se a gente não pede a ajuda do alto, né? Porque de lá diz que vem o salmista, a frase de efeito. Pode fazer um corte aí, né? Diz o salmista, né? Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra, né? É do alto que vem o nosso socorro. E quando a gente desprende esse olhar egoísta de nós e começa a olhar para Ele, a gente vai entendendo, né? O que Jesus fala na cruz? Pai, olha o que eles estão fazendo comigo, Pai, eu não mereço. Não, Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles fazem, sabe? É quando a gente tira a gente do centro e coloca o Senhor. E aí as coisas vão se ajustando na nossa vida. Mas isso exige de nós um desprendimento total. Total. Uma vontade inicialmente, né? Mas é o autoconhecimento como Cristo eu sou filha dele, né? Como ele me vê. Sou filha de Deus, como ele me vê. Então, me olhar como Deus me olha. Eu tenho Até porque o nosso olhar é muito atrapalhado para nós mesmos. Para nós mesmos. Ou a gente se coloca muito lá em cima, ou a gente se coloca muito lá embaixo. E a gente nunca realmente se conhece como... E olha que eu falo isso, sou uma pessoa que faço terapia semanalmente, gosto de refletir muito sobre minha vida, mas a gente conhece muito pouco de nós. Muito pouco de nós. Até porque é doloroso, às vezes, né? A gente refletir sobre a gente. Tão mais fácil olhar os problemas dos outros do que os nossos. Dói, não dói na gente, né? Porque não pense que porque é conosco também a gente não pode ter um olhar felino sobre nós, né? Sim. Também isso, né? É tão mais fácil aplicar uma injeção no outro do que se auto-aplicar. Justamente. Como é que a gente fala? Como é que tem aquela história, né? Todo mundo tem solução pros outros, né? Pra vida dos outros, a solução é sempre fácil. É só fazer isso, é só fazer aquilo. Realmente, né? Na minha também, mas... É tão difícil fazer. Eu lembro de uma frase, acho que você que citou, né? De alguém que compartilhou com um padre amigo seu, que a pessoa perguntou um conselho e ele falou assim, e você, o que você faria se fosse um paciente seu que falaria isso pra você? Ele falou assim, eu faria isso e isso, por que você não faz? Porque eu não consigo. Justamente. Né? Mas é olhar para si, mas é uma busca de nos olhar com o olhar que Cristo tem por nós. Como mãe, teve um momento da minha vida que eu ouvindo um relato da minha filha, ela falando de como ela se sentia, né? E aí eu falava assim, nossa, né? Mas é diferente de como eu a vejo. E só escutei, né? Escutei e fiquei pensando, né? E depois foi rezar. E durante a oração, me veio né? Não sei se é revelação, né? Mas me veio aí a mensagem, né? Que eu acho que foi Deus, Deus me viu, né? Você também não se vê como eu te vejo. Sem dúvida, sem dúvida. É muito forte. A forma como ele nos vê é diferenciada realmente. E eu acho muito bonito pra gente encerrar, né? Como que um pedacinho tão pequeno da Bíblia pode render tanto assunto, né?
A gente poderia ficar falando disso aqui, tantas coisas teriam para falar disso aqui. Sim. Falar do segue-me, enfim, falar do levantar-se, que Mateus começa a fazer, né? Levantar a sua vida e tudo mais, a transformação. Mas tem uma coisa que eu quero falar. Fale. Eu sou catequista, né? Então, ó, quem pegou o texto aí, lá tem qualquer Bíblia vai ter isso, tá? Você tá lá em Mateus 9:9, aí pertinho vai ter uma citação de outros 2 livros, Marcos 2:13 e Lucas 5:27. É aonde está esse mesmo texto, essa mesma passagem nos demais evangelhos sinóticos, tá? Então, é aí para as pessoas saberem como buscar isso nos outros 2 evangelhos, né? Os textos bíblicos sempre trazem as referências desses mesmos textos, E aí você né? pode pensar, padre, mas tem 4 evangelistas, só 3 falaram dessa passagem? Sim. João é João. Nem todos os evangelistas, nem tudo que tá... Não pense que os evangelhos é assim, Mateus escreveu exatamente o que Lucas escreveu e o que Marcos escreveu, só mudou a forma de falar. Não, tem coisa que tem Mateus e não tem Lucas, Sim. tem coisa que tem Lucas e não tem Marcos, tem coisa que tem Lucas, Marcos e Mateus, e não tem João. É assim, a Bíblia tem essas coisas. Por quê, padre? Porque Mateus estava em uns momentos, lá, Lucas, Marcos, João, cada um teve um momento junto, claro, alguns nem estiveram lá no lugar, mas aqueles que estiveram não relataram algumas coisas e tudo mais. Então, vai se escrevendo e assim se compondo, o objetivo de cada um também, né? Quando nós podemos ter... Eu sempre vou voltar para a linha de casa, né? Você vai fazer um bolo, o objetivo daquele bolo é que ele fique saudável, né? Se o meu objetivo é saudável, eu vou tacar lá aveia. Mas eu não precisava. Né? Eu poderia ter feito só com farinha branca. Claro. Né? Então, é o objetivo de cada um. Então, eles vão fazer coisas diferentes. Mas deles 3 tem muito... Mateus, Marcos e Lucas tem muito em comum, né? Isso mesmo. Mas é um jeitinho de buscar lá, saber como é que busca. Justamente. Nas demais Bíblias. E você que não pegou sua Bíblia, pegue, dá uma lidinha nesse texto, que eu tenho certeza que tem muita coisa para falar ao seu coração. Curte, comenta, compartilha, envia esse episódio, esse programa para pessoas no seu WhatsApp, na sua família, nos grupos aí que você tem, que você vai ajudar a gente a divulgar cada vez mais a palavra de Deus, de maneira especial aqui no nosso programa Ecoar, onde a gente quer que a palavra de Deus vá ecoando cada vez mais na nossa vida e fazendo ela dar muitos e muitos frutos. E os sentimentos também, podem compartilhar os sentimentos que sentiram, o que revelou, Deus revelou ao coração de cada um, ouvindo, lendo. Que porque percebeu, quando nós escrevemos aquilo que nos é revelado, ele é melhor fixado. Exatamente. Em nós, no nossa alma. Exatamente. Mari, muito obrigado. Primeiro programa. Gente, eu fiz igual o Mateus, viu? Ele chamou eu. Eu catei ela e Mari, quero fazer um programa, quero que você faça comigo. Gente. Não, mas foi bom, gostei demais, nossa senhora. Só na coragem. E se você gostou, comenta aqui pra gente saber, pra gente ter um feedback aí. O pessoal da Pasconha, o David, coitado, tá aqui, ó, veio aqui ajudar a gente a gravar. Então o pessoal tem esse feedback, isso é muito bom. E ajuda a gente também a engajar o nosso canal e fazer que ele chegue a mais pessoas, tá bom? Obrigado, Amém. Mari. Eu que agradeço. Até semana que vem, se Deus quiser. E você acompanhe conosco sempre no nosso canal. Eu não sei nem pra onde olha. Vamos olhar aqui pro meio que a gente dá tchau junto. Tchauzinho. Acompanhe sempre o canal da nossa paróquia. Deus abençoe e dê o céu. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.